Olá, eu sou a professora Viviane de História e nós vamos dar continuidade às questões comentadas, né? Só que agora do vestibular de 2018. Vamos dar uma olhada no slide? Olha só o que nós temos aqui. A gente tem que entender bem a figura. Nessa figura nós temos um ônibus. E esse ônibus está escrito Cleveland. Então é claro que a questão, né, tem a ver sobre o transporte coletivo. Logo abaixo nós temos outra figura. Nessa figura nós temos uma moça muito simpática, bem vestida, né? E ao lado dela nós temos um homem muito bem afeiçoado, né? E que dá para a gente entender aqui, não é só assunto de história, questão de história, mas é uma questão de conhecimento geral. É o pastor Martin Luther King, né? O pastor batista Martin Luther King. Vão dar uma lida no enunciado para a gente entender melhor essas duas figuras? O ônibus e logo depois essa moça simpática. Quem será essa moça simpática? Será que é a Vivian? Que foi aluna, que foi impedida de entrar na escola secundarista, né? Ou, perdão, na faculdade, lá nos Estados Unidos? Será? Vamos dar uma olhada no enunciado. Esse ônibus relaciona ao ato praticado em 1955. Ah, que bom, então já deu a data pra gente. Década de 50, né? E esse ato foi praticado por Rosa Parks. E então já descartou a possibilidade de ser a nossa Vivian, né? Que também foi uma estudante negra, né? Só que ela foi impedida de entrar na faculdade por ser negra. Vamos continuar na questão. Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. Então, para quem não sabia, agora estamos sabendo. Esse senhor é o pastor batista Martin Luther King. Gente, o que Martin Luther King, o que ele lutava nos Estados Unidos? Não só ele, como muitas celebridades, personalidades do esporte, como Muhammad Ali, na década de 50 e 60 nos Estados Unidos. Ele lutava pelos direitos civis dos negros. Ora, direitos civis dos negros? Por quê? Que não só ele, como uma série de pessoas, personalidades, não só negras, né, mas também brancas, lutavam pelos direitos civis dos negros. Afinal de contas, os deveres estavam sendo cumpridos, né? Nós sabemos que nos Estados Unidos, os deveres eles têm que ser cumpridos, senão a pessoa ou vai presa ou tem que pagar um imposto alto. Pois os negros norte-americanos, eles cumpriam com seus deveres. Eles pagavam imposto assim como os brancos americanos. Mas os direitos civis, eles não eram, pelo menos para os negros, né, eles não eram iguais. E o pastor Martin Luther King, assim como Malcolm X, assim como os Panteras Negras, do símbolo de punho de ferro, né, o partido dos Panteras Negras, eles lutavam pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Década de 60, década de 50, tá bom? Só para a gente situar o que a gente está falando aqui. Vamos voltar à questão? Vamos continuar lendo lá. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica, por simbolizar a... Gente, olha aqui mais um detalhe bom para a gente entender essa questão. Obra museológica, então se a gente observar a figura, a gente vai entender que o museu, olhar com calma agora, que o ônibus está no museu. Uai, um transporte coletivo no museu? Por quê? Porque ele fez parte de um acontecimento muito importante naquela época, né? Que tem a ver com os direitos civis dos negros americanos da década de 50. Essa questão é desatualizada? Não, muito pelo contrário, ainda mais agora em 2020. É uma questão tão atual. Olha o que aconteceu semanas atrás aí. Um rapaz negro foi morto, asfixiado, porque um branco não deu a chance dele de falar, de se expressar, mesmo depois que ele já estava algemado, né? Qual que era o motivo? Bom, a questão ainda não se resolveu, né? Mas o motivo é que ele tinha uma nota que provavelmente seria falsa. Mas será que esse rapaz, ele é culpado? Será que esse rapaz, ele é inocente?
Mas ele merecia ser morto? É por isso que nós estamos vendo um tumulto e uma tribulação muito parecida e um movimento muito parecido pelos direitos civis do negro americano com o que aconteceu na década de 50. Ou seja, será que mudou muita coisa nos Estados Unidos? Ou então mudou um pouco, ainda tem que mudar mais? Vamos voltar para a questão? Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Vamos lá. Finalzinho da pergunta. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar o quê? Letra A. Impacto do medo da corrida armamentista? Meninos, essa é uma época que os Estados Unidos está na Guerra Fria, vivendo a Guerra Fria. Então, é uma briga, né, armamentista, uma luta armamentista contra a União Soviética. E eles vão se envolver na guerra entre as duas Coreias, né? Era uma Coreia, se dividiu entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Eles vão se envolver na guerra do Vietnã. Por isso, essa questão da letra A, essa pergunta, essa resposta letra A, pode confundir alguém que está pensando, né, sobre as guerras que Estados Unidos e direitos civis também era um pedido das famílias, dos pais, que os meninos tão jovens, né, milhares de jovens americanos morreram nessas guerras, né, e os americanos reclamaram disso, reclamaram e foram para as ruas também, assim como os negros americanos pediram aí, novamente, direitos civis, né, mas não é essa a questão, porque nós estamos falando sobre direitos civis dos negros, então vamos descartar a letra A, vamos para a letra B? Democratização do acesso à escola pública. Ora, para quem estudou a fundo a questão dos direitos civis do negro americano na década de 50, talvez possa pensar, possa imaginar, né, que está falando sobre a aluna Vivian. Né, Vivian lá na universidade, ela tentou entrar na universidade e não deixaram, que ela era negra, ela foi impedida. Então ela teve que entrar na justiça, garantir que os direitos civis dela fossem mantidos, né, fossem respeitados de acordo com a Constituição americana. Detalhe, a única Constituição até hoje dos Estados Unidos, uma Constituição só, tá? E ela conseguiu. Então, vocês podem confundir achando que a Rosa Parks é a Vivian, mas não, Rosa Parks foi outro movimento, né, dos direitos civis que se deu naquele período nos Estados Unidos. Então, a letra B não é também. Vamos dar uma olhada na letra C. Preconceito de gênero no transporte coletivo. Opa! Agora está falando do ônibus. Será que nós temos uma provável resposta certa? Né? Porque as outras que nós descartamos, provavelmente as respostas mais facilmente identificadas como erradas, né? Essa aí nós vamos ficar em dúvida, porque está falando ônibus. Vamos dar uma olhadinha de novo nela aí, na letra C. Preconceito de gênero no transporte coletivo. E tem a ver com o ônibus, né? E com a moça, está falando da mulher e está falando do ônibus. Mas será que é isso que é a questão? Os direitos civis americanos, eles lutavam naquela época sobre o preconceito de gênero? Né? Será que eles debatiam sobre essa questão? Mas vamos deixar guardadinha. Vamos ver a letra D de dado. Deflagração do movimento por igualdade civil. Olha só, quem sabe, talvez pode ser essa. Nós não estamos falando de direitos civis? Direitos iguais para todos? Então vamos ficar aqui com essa letra D também guardadinha? Vamos ver a letra E? Eclosão da rebeldia do comportamento juvenil. Olha só como é que essa questão pode parecer fácil, mas ela é complexa. Porque quando fala de comportamento juvenil, movimento comportamento juvenil, a gente vai lembrar dos Pantera Negra. Olha o símbolo deles aqui, ó, o punho de ferro, tá? Então, Pantera Negra é um partido socialista que foi criado para que os negros tivessem um partido, alguém que representasse, que os direitos civis finalmente, né, fossem respeitados por todos, né, pela justiça, né, pela igreja, né, pelos políticos, né, enfim. Vamos dar uma relida rapidamente? Voltando à questão. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, né, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar o ou a.
Então, nós ficamos com letra C ou D de dado. Preconceito de gênero no transporte coletivo? Ou deflagração do movimento por igualdade civil? Ficamos com a letra B, meninos. A resposta certa é a letra D. Agora eu vou contar o caso para vocês, tá? A Rosa Parks, ela, não sei se ela estava indo estudar, se ela estava indo trabalhar ou passear, mas ela subiu nesse ônibus, se sentou numa poltrona e estava olhando a paisagem. Quando, de repente, o ônibus parou de novo e subiu um cidadão branco. Ela nem percebeu, o motorista teve que parar o ônibus e pedir a ela que saísse do lugar, que desse ao lugar esse senhor, porque ele era branco. E lá naquela cidade onde ela morava, a lei era o seguinte: o ônibus é coletivo para todos, independente da etnia, se é branco, se é negro. No entanto, o branco não pode ficar de pé se tiver um negro sentado, né? Então, os direitos civis, o negro, ele paga imposto, né? Pagava o imposto, mas ele não tinha o mesmo direito que o branco, porque o branco tinha que sentar, não podia ir em pé. Aí chamaram a polícia, fizeram um escarcéu, né? Foi representado, né? A mídia mostrou, teve toda uma repercussão muito grande, né? Por isso que ela ficou famosa. Essa é a história da Rosa Parks, e é por isso que a letra D é a questão correta. Vamos para a próxima questão? Enem, questão 57. Vamos dar uma lidinha na questão? A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimento. Olha aí, então é uma mulher simples. Mas orgulhosa, ofereceu a sua pena, que sem ser hábil, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Gente, já deu 2 dicas aí pra gente, né? Essa questão é sobre uma época, né, que não é contemporânea, né? Porque ela usa uma pena. Se ela usa uma pena, né? Quem usa a pena é o povo lá do século passado, né? Até o século XIX se usava a pena, né? No século XX que as pessoas começam a usar, né, grafite, caneta, tá bom? Vamos continuar. Sim, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. E, por fim, a pergunta: aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, convenceram os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Meninos, será que essas senhorinhas angélicas, né? Uma simplesinha, outra que faz oração, elas estão em busca de quê? Olha o finalzinho aqui do enunciado. Convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Vamos dar uma lidinha também na perguntinha final aí do enunciado? As práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento. É aqui que entra a dúvida. Então, a gente sabe que nós estamos falando de mulheres e de um movimento muito importante. Então, a gente podia falar um pouquinho sobre o movimento das mulheres, um pouquinho no mundo, também no Brasil. Rapidamente, que é para a gente se situar. Porque nós temos aqui, a gente pode se enganar, a gente pode não entender direito, confundir sobre qual movimento nós estamos falando. Porque o aluno, na hora de fazer o Enem, são questões boas, tranquilas de fazer, umas mais fáceis, umas mais difíceis, mas uma vírgula, uma palavra diferente, né, uma resposta parecida, pode nos enganar e levar ao erro. Vamos analisar cada respostinha? Vamos lá. Letra A. Sim, as práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento feminista. O que é o movimento feminista? O que ele sempre foi e o que é até hoje? As mulheres querem direitos iguais, né? Então, nós estamos falando de direitos, né, de gênero, né? Tanto masculino e feminino querem direitos iguais. Aliás, a mulher quer o mesmo direito que o homem, tá? Será que é sobre isso que está falando? Essas senhorinhas lá que usavam pena, né, para escrever? Letra B. Movimento sufragista?
Meninos, o que significa o sufrágio? O que significa essa palavra? Olha como é que a gente tem que estudar com o dicionário na mão, não é verdade? O que significa o sufrágio universal? Sufrágio é voto. Sufrágio universal, voto para todos, independente do gênero, feminino ou masculino. Então as mulheres, elas têm até hoje uma luta para que sejam representadas, né, em todos os âmbitos. Mas será que é isso que está falando a questão? Vamos dar uma olhadinha na questão, na outra resposta, letra C. Movimento socialista. Será que é isso que está falando a questão? Será que a luta é de classes? Nós estamos vendo mulher aqui falando sobre, pedindo aos senhores, né, que sejam bons, que tenham bons corações, né, que de graça, gratuitamente, dê as alforrias para seus escravos, né? Será que isso é possível naquela época? Mas elas estão pedindo. Elas são mulheres unidas por um propósito, um movimento. Mas será que é da luta de classes? Vamos ver a outra resposta? Letra D de dado. Movimento republicano. Nós estamos na época do movimento republicano mesmo. Coincidiu que é a mesma época aí desse movimento. Mas não é o movimento que essas mulheres estão lutando. Gente, vão lembrar que as mulheres, elas têm lutado por muitas coisas, né? Igualdade de gênero, igualdade para o sufrágio, né? O sufrágio universal. Quando é que a mulher no Brasil ela vai ter direito a voto? Ela vai ter direito a voto durante o regime, né? O governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai governar desde a década de 30, 15 anos de governo. E durante esse governo, as feministas gostavam muito dele. Se existiam já mulheres que lutavam pelos seus direitos, né, feministas, né, elas eram fãs de Getúlio Vargas. Ele fez tanta coisa boa, né, não só para as mulheres, né, mas para as pessoas daquela época. Então nós vamos ter a carteira de trabalho instituída, né, férias, né. Então, os brasileiros, eles não tinham férias, né, legalizadas, né, institucionalizadas, formalizadas, né, e as mulheres não votavam. Getúlio Vargas deu o sufrágio universal para as mulheres, né, então foi esse movimento do sufrágio, né, na época do Getúlio Vargas, enquanto presidente, ele foi resolvido, tá? Mas não é disso que está falando a questão. A resposta certa, mas eu aproveitei para explicar todos os outros movimentos que as mulheres participaram aqui no Brasil, né, e no mundo também. Mas a resposta certa é a letra D de dado. Vamos ler? Perdão, a letra E. A letra E, o movimento abolicionista. É isso que essas senhorinhas estão lutando. Elas estão ajudando, meus queridos, os escravos serão forreados, né, para que eles se tornem pessoas livres, com direitos. Já tinha gente pensando nisso, né? Umas tratavam bem seus escravos, escravo doméstico, escravo de dentro de casa, né? Mas, infelizmente, outros escravos braçais e, independente de qualquer coisa, escravos, e não homens livres. Então, ou seja, os direitos civis estavam começando nesse momento aí, nessa época da nossa história do Brasil. Até lá, sucesso, boa prova para vocês.